E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, mais e mais. E a minha alma dessa sombra que no chão há, mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre este livro, ficção completa, poesia e ensaios, uma coletânea com a obra completa de Edgar Allan Poe, publicada pela editora Nova Aguilar. Antes de eu falar sobre o livro, já quero avisar que tá rolando sorteio de um exemplar dessa edição em parceria com a editora Nova Aguilar. O sorteio vai acontecer no Instagram e para participar é só chegar na descrição deste vídeo aqui embaixo, clicar no link do formulário do sorteio e seguir as regrinhas. Aí no final do mês teremos o resultado que será divulgado tanto aqui quanto no instagram.com/literatura policial. Voltando para o livro, como eu dizia, esse volume é muito especial porque ele traz todo o trabalho do Poe num livro só. É uma coletânea que apresenta os contos, as poesias, os ensaios, os textos sobre viagens, sobre paisagens, além de uma ótima introdução e notas antes de cada capítulo. Então, você tem essa praticidade de segurar em uma mão só todo o trabalho do Poe, o que torna essa edição ideal. Edgar Allan Poe, como muita gente sabe, né, um dos grandes nomes da literatura, com contos escritos lá no século XIX, mas que ainda são atuais, são relevantes, que ainda nos emocionam e nos assustam. Poe, a pessoa, é um assunto à parte para mim, pelo fato de ele ter sido um escritor genial. E eu sempre fico muito interessada em saber sobre a pessoa que ele foi. E nesse livro a gente tem uma ideia mais próxima disso, porque aqui a gente encontra, logo na introdução, essa biografia de Poe com muitos detalhes sobre as várias fases da vida dele. Então tem informações que vão desde os pais biológicos até a família que o adotou, a sua infância, a sua adolescência, a passagem por Londres, a notória briga com o pai adotivo, a época em que ele frequentou a academia militar. Logo no início do livro a gente já consegue entrar nesse universo biográfico de Poe e isso ajuda muito a entender a pessoa que ele se tornou. Extremamente sensível aos sentimentos da vida e ao mesmo tempo analítico na hora de escrever sobre esses sentimentos. Eu diria até perfeccionista, né? Como por exemplo em O Corvo, que é o poema mais famoso dele e que ele levou 4 anos para terminar. Depois da introdução a gente tem a cronologia com ênfase para os principais momentos da vida de Poe, seguida de um texto, dessa vez de Charles Baudelaire, grande poeta francês que foi o responsável por traduzir o trabalho de Poe para o francês, mas não foi só isso. Ele foi o grande responsável por projetar a obra de Poe no mundo. Foi depois das traduções de Baudelaire que Poe acabou sendo reconhecido e aplaudido pela comunidade literária, primeiro na Europa, depois pelo mundo. Uma pena que a primeira tradução de um conto de Poe, feita pelo Baudelaire, tenha sido de 1848 e logo no ano seguinte o Poe morre, né? Então ele acaba não aproveitando esse reconhecimento. O texto de Baudelaire é revelador em vários momentos, não só pela clara admiração que ele tinha pelo trabalho de Poe, como também pelas descrições do autor. Como ele mesmo diz no começo do texto, né, que as notas sobre os costumes e hábitos de artistas sempre levantaram curiosidade legítima. Então é bem interessante quando ele fala sobre esse homem de estatura um pouco abaixo da média, com pés e mãos pequenas, capaz de maravilhosas proezas de força e várias outras descrições que alimentam mais ainda a nossa curiosidade sobre como Poe era no dia a dia. E aí, é claro, ele se declara de um jeito muito transparente, né, dizendo que como novelista e romancista, Poe é único no seu gênero, como poeta representa quase sozinho o movimento romântico do outro lado do oceano, isso na metade do século XIX. Seria o primeiro americano que, propriamente falando, fez do seu estilo uma ferramenta, né? Baudelaire se identificava imensamente com a obra de Poe, tanto que chegou a dizer que a primeira vez que ele abriu um livro de Poe, né, que Poe tinha escrito, ele viu com horror e fascínio não apenas as coisas que ele mesmo havia sonhado, mas que frases reais que ele tinha projetado, só que o Poe tinha escrito 20 anos antes. Depois desse texto do Baudelaire, a gente tem uma breve bibliografia, e aí sim começa a primeira parte com as obras de Poe, dividida nesse primeiro capítulo nos contos mais famosos, né, que são os policiais, os contos de terror, de mistério e de morte, e ainda contos filosóficos e contos humorísticos. Antes de cada gênero, a gente vai encontrar importantes textos de introdução do Oscar Mendes, que é o tradutor e organizador dessa coletânea, e os textos dão uma noção do que encontrar nos capítulos. E são muito ricos, porque o Oscar fala sobre o momento em que Poe escreveu aquelas histórias e a importância delas para a literatura. Então a gente descobre quem foi influenciado por essas obras, por exemplo, e o que elas significam para a literatura. Como é o caso de Os Crimes da Rua Morgue, que é considerado o conto que inaugura a literatura policial moderna. E por que isso? Porque o detetive criado por Poe para investigar os crimes da Rua Morgue
é um personagem novo naquela época, né? Um tipo de detetive que até aquele momento, em 1841, nunca tinha sido construído daquela forma. O investigador nessas histórias policiais, como explicou Oscar na introdução, era geralmente um ex-policial ou o próprio criminoso que conhecia as técnicas que os ladrões usavam, né? Mas Poe cria esse detetive amador chamado Auguste Dupin, que não pertence à polícia. Ele é muito culto, ele é muito inteligente, ele investiga de uma forma racional e analítica, tentando solucionar o mistério. E isso até então era uma novidade. Um personagem usar o raciocínio e a dedução para resolver crimes. Muitos aí devem estar lembrando de Sherlock Holmes, né, que ia surgir décadas mais tarde nos contos de Conan Doyle e que foi extremamente inspirado em Dupin. Então, qualquer pessoa que goste de literatura policial precisa conhecer estes contos policiais clássicos de Poe com o detetive Dupin, e eles estão todos aqui nesta coletânea, é claro. E aí, logo depois, a gente tem os contos de terror, de mistério e de morte, que eu acredito que são os mais famosos de Poe, os que até hoje são mais adaptados para filmes e séries. E aí eu quero ressaltar uma parte do texto do Oscar, onde ele fala algo que para mim é a melhor definição da genialidade de Poe como escritor, e que eu já citei em outras ocasiões, inclusive, porque essa análise dele é sensacional, quando ele diz que a diferença dos contos de Poe para os de outros autores é que enquanto os outros autores descreviam um medo exterior, né, um medo teatral com alçapões, fumaça de enxofre, demônios chifrudos, Poe descrevia um medo real, este medo que estava dentro do personagem, que estava dentro dele próprio. Então Poe soube explorar os próprios medos, né, as próprias fobias, e os personagens eram projeções dele, destes medos. E digamos que ele sabia transferir isso muito bem para o papel, porque até hoje a gente lê contos como A Queda do Solar de Usher, A Máscara da Morte Rubra, O Coração Delator, O Gato Preto, e a gente se sente perturbado com a história. Com a agonia do personagem, né, o sentimento que Poe conseguia transmitir é imutável. A história pode pertencer lá ao século XIX, mas o sentimento que nos causa é o mesmo, um sentimento de desconforto, de questionamento, um raio-x na alma daquele personagem. Aqui eu encontrei também histórias que eu não conhecia ainda dele, como Tu És o Homem, que é um conto policial de 1844, sobre um desaparecimento e uma investigação. Tem também uma história das Montanhas Ragged, conto de 1844 também, sobre experiências quando ele era estudante da Universidade de Virgínia. E além dos contos, a gente também encontra ilustrações para várias histórias, como vocês podem ver aí nas imagens. Depois dos contos de terror, de mistério e de morte, a gente passa para os contos filosóficos, que são histórias onde Poe escreve sobre os mistérios da psicologia humana, do fim do mundo, da sobrevivência dos espíritos. Alguns em forma de fábula, outros são parábolas, outros são diálogos. Essa é a parte mais inédita de Poe para mim, né? Com contos como Sombra, Silêncio, A Palestra de Eros e Charmion, de 1839. E aí passamos para os contos humorísticos, porque sim, apesar do lado predominantemente sombrio da obra de Poe, ele também sabia usar o humor, mesmo que fosse com pitadas de ironia e sarcasmo, imitações burlescas, né? E muitas dessas histórias têm o diabo como personagem, como é o caso de O Duque de L'Omelette, O Diabo do Campanário, Bombom. Então, muitos deles são contos onde o Poe usa do humor para criticar alguma coisa, para fazer algum tipo de condenação. E o tradutor conta algo aqui na nota de introdução que eu realmente não sabia, que Machado de Assis possivelmente se inspirou no conto O Sistema do Dr. Abreu e do Professor Pena para escrever apenas O Alienista. Olha só que informação mais interessante essa. O próximo capítulo é sobre impressões, viagens e aventuras. Em Impressões, nós temos aquele momento em que Poe contempla a natureza, a paisagem, ele foca nas descrições de cenários naturais, principalmente lugares silenciosos, né, sem a presença de seres humanos, que, segundo o próprio Poe dizia, as pessoas entravam em conflito com o espírito da cena. Então são contos com tons melancólicos, como por exemplo A Ilha da Fada, O Jardim Paisagem. Aí nós passamos para as viagens fantásticas, com histórias que vão influenciar mais tarde gente como Júlio Verne e H.G. Wells. São menos contos em comparação àqueles góticos, né, de suspense, mas foram suficientes para marcar a obra do Poe também nesse estilo aí, e a gente tem o exemplo de A Aventura Sem Par, de um certo Hans Pfaall, que é considerada uma das primeiras histórias modernas de ficção científica, sobre um homem que viaja pelos céus de balão chegando até a Lua. Você pensa que ele imaginou tudo isso em 1835, imagina a mente visionária desse homem. Por último, nesse capítulo nós temos aventuras fabulosas, nesse caso de viagens marítimas, como por exemplo o manuscrito encontrado numa garrafa, que me lembrou de cara as histórias do Robert Louis Stevenson, né, o autor de O Médico e o Monstro. Tem ainda a narrativa de Arthur Gordon Pym, que acabou se tornando o único romance completo dele,
publicado em 1838 e que chocou muita gente por se tratar de uma história que envolve canibalismo. A história foi uma das inspirações para o Ian Martel escrever As Aventuras de Pi, que foi adaptado para o cinema pelo Ang Lee, sendo que o Ian Martel usou um dos nomes de um personagem de Poe, o Richard Parker, para fazer parte da sua própria história e inclusive ele se inspirou em outros autores, principalmente no nosso Moacir Scliar, para escrever o seu romance, mas aí já é história para um outro vídeo. O penúltimo capítulo traz as poesias de Poe, começando pela sua obra-prima, é claro, O Corvo, publicado em janeiro de 1845 e que se tornou uma das grandes obras da literatura universal. E é interessante descobrir, lendo a introdução do Oscar Mendes, como Poe considerava essa construção um trabalho lógico. Não tinha sido um processo de inspiração, que ele iria escrever só quando tivesse um momento ideal, mas era uma construção pensada, metódica, uma poesia que levou muito tempo para ser terminada. Segundo o tradutor aqui, levou em torno de 4 anos. Foi desenvolvido então pouco a pouco. Então, quebra um pouco aquela ideia de que o poeta precisa estar profundamente inspirado naquele dia para escrever algo interessante, né? E fortalece a ideia de que escrever sempre foi, ao menos para o Poe, um trabalho que ele desenvolvia com método, com organização e com persistência. Ainda com relação à poesia, O Corvo, aqui a gente encontra esta poesia em inglês e tem 3 traduções diferentes. Uma de Machado de Assis, outra de Gondim da Fonseca e a minha favorita, que é a de Fernando Pessoa e que eu li um trechinho logo no comecinho do vídeo. Além de O Corvo, o capítulo traz um agrupado de poesias de Poe que fizeram parte da obra dele. E aí vamos para ensaios, com textos do Poe crítico literário, e aqui eu quero citar o que Oscar Mendes disse sobre o que era escrever crítica literária antes e depois de Poe nos Estados Unidos, lá na metade do século XIX. Justamente porque Poe chega na cena literária, digamos assim, não babando o ovo de ninguém. As críticas dele são severas, se precisam ser, né? Não importando qual trabalho ele esteja avaliando. E esse tipo de postura causou muito problema com outros autores, com outros críticos, né? Já que, segundo o autor revela, muitos críticos literários da época estavam acostumados a fazer aquelas críticas mais oportunistas, mais elogiosas, mais puxando o saco mesmo, com segundas intenções e sem se indispor com ninguém. E Poe chega já tretando, falando o que pensa, comprando briga com muita gente, mas ele não abre mão de ser sincero sobre as opiniões dele. Então, o livro fecha com esse capítulo sobre os ensaios de Poe, que são provavelmente os trabalhos menos conhecidos dele, mas igualmente interessantes. Espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia da riqueza dessa edição. Ela é muito preciosa para quem quer ter tudo que o Poe já publicou em um volume só. Super prático, ficou muito bonita com essa caixinha para guardar o livro de uma forma bem protegida. E quem quiser comprar o livro, tem o link na descrição aí com a sinopse completa do livro para vocês conhecerem tudinho sobre ele. Com relação ao sorteio, relembrando, é só acessar o link do formulário na descrição e seguir as regrinhas. O sorteio é uma parceria com a editora Nova Aguilar, que vai enviar um exemplar do livro para a pessoa sortuda que será sorteada. Então é só acessar o link na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu posso dizer com certeza que essa é uma das edições mais importantes que eu tenho do Poe. E se ficou alguma dúvida com relação ao livro, deixem aí as perguntas nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Para quem gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí para ajudar no engajamento. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!